Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar o vídeo com qualquer pessoa ou grupo que você acha que possa gostar do meu trabalho aqui. Nós finalmente alcançamos a marca dos 1000 inscritos e eu tô muito feliz e quero que o canal continue crescendo para eu trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E por isso eu peço para você se inscrever e deixar o seu like, que mostra pro YouTube que você gosta dos meus vídeos e ajuda a chegar em mais pessoas. E se você quiser e puder dar uma força extra, os links do Pix e do PayPal estão aí na tela e graças aos nossos inscritos nós agora temos uma área de membros, onde eu posto todos os vídeos adiantados. Então, se você tiver interesse, é só entrar na área de membros do canal e você vai ter acesso a esses benefícios. Muito obrigado e sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Overlord, volume 2, capítulo 4. O Massacre, parte 1. Os dois exércitos formaram suas alas de batalha ao longo das encostas suaves das planícies carmesim, encarando uns aos outros. O exército inspirador do reino tinha 245 mil homens fortes, divididos em uma ala esquerda de 70 mil homens, uma ala direita de 70 mil homens e uma coluna central de 105 mil, habilmente alojados ao longo de 3 colinas. No entanto, esse acampamento não foi cercado por cercas de madeira, mas formado por uma gigantesca massa de tropas. As 5 filas de infantaria mais avançadas carregavam lanças de 2 mãos, cada uma com mais de 6 metros de comprimento. Sendo assim, eles formavam uma linha de lanças sobrepostas umas às outras. O trabalho deles era substituir os cavalos de frisa para combater a cavalaria pesada que compunha o núcleo da força de combate do Império. Eles não usaram as paliçadas reais por uma simples razão: para poupar sua força militar, pois precisariam de uma quantidade absurda de madeira para isso. Para um grande exército, era melhor fazer bom uso de uma linha de lanças. Embora essa formação fosse bastante sólida e apresentasse muitos problemas para qualquer atacante, ela também tinha seus pontos fracos. Pela formação ser densa e as armas transportadas serem muito pesadas, tudo o que podiam fazer era permanecer no lugar e impedir as investidas inimigas. Como tal, eles não tinham a capacidade de reagir rapidamente às manobras do inimigo, e se o Império usasse arqueiros ou magias, suas perdas seriam alarmantes. Então, novamente, não se esperava muito de meros camponeses, apenas esperava que eles repelissem a primeira investida do inimigo. Do outro lado, o Império tinha 60 mil homens, seus números eram muito inferiores aos do reino. No entanto, os cavaleiros imperiais pareciam relaxados, sem qualquer sinal de medo. Eles não sentiam que iriam perder a batalha. Essa confiança veio de saber a sua própria força. Mesmo assim, era um fato simples de que havia uma grande disparidade no poder militar de ambos os lados. Não seria um problema se pudessem lutar para sempre sem fadiga, mas eles eram apenas humanos. Uma vez que se cansassem, até a diferença em suas habilidades individuais acabaria sendo sobrepujada. O reino também tinha mais uma vantagem, e uma das grandes, e esse era o valor de cada indivíduo. A maioria das tropas do reino eram compostas de camponeses. Em contraste, o Império reuniu soldados profissionais chamados cavaleiros. Para um camponês, só era exigido que eles soubessem segurar uma arma. Enquanto isso, cada cavaleiro imperial era minuciosamente treinado. Cada perda do Império era muito mais sentida do que uma perda similar do lado do reino. O Império simplesmente não podia desperdiçar os seus cavaleiros em ofensivas tolas ou guerras de atrito. Portanto, uma batalha campal em um terreno aberto como esse traria vantagem para o reino. Pelos motivos citados acima, as batalhas travadas entre o Império e o reino eram tipicamente pequenas escaramuças. O objetivo do Império seria realizado simplesmente por dragar os camponeses do reino para o campo de batalha. Não havia necessidade de desperdiçar recursos humanos valiosos, e o reino também sabia disso. E essa pompa roteirizada foi chamada de guerra entre o Império e o reino. Mesmo que o usuário de magia chamado Ain Zongon participasse, isso ainda terminaria em uma pequena escaramuça. Ou pelo menos era isso que a maioria dos nobres do reino acreditava. Afinal,
Afinal, os Cavaleiros do Império não eram apenas uma força militar, mas também uma força policial. Eles eram as pessoas que protegiam a segurança do Império. Perdas desnecessárias para eles ameaçariam também a estabilidade do Império. Com isso em mente, os nobres aguardavam o próximo movimento do Imperador. Por tradição, as forças imperiais desfilavam diante das tropas do reino e depois recuavam. O reino então soaria um grito de vitória. Era assim que sempre tinha sido. No entanto, dessa vez, o exército imperial não se moveu. Ele havia permanecido imóvel desde que saíram do castro e se colocaram diante das forças do reino. Era como se estivessem esperando que o reino desse o primeiro passo ou algo assim. Eles não estão se movendo. O que está acontecendo? Essas palavras foram ditas na sede onde o rei estava. Ela se localizava atrás de uma série de 105.000 homens. O Marquês Raven estava ao lado de Gazef, sussurrando enquanto examinava os inertes cavaleiros imperiais do lugar mais seguro que ele conseguiu encontrar, um ponto de observação no alto de uma colina um pouco mais alta que os outros. Se o Império não se movesse, o reino faria o mesmo. Um ataque do reino agora seria extremamente tolo, dado que eles já haviam formado sua linha de lanças. Houve uma vez em que os nobres tentaram um ataque preventivo contra o Império, mas os atacantes foram abatidos em pouco tempo e o reino sofreu perdas significativas como resultado. Desde então, a tática preferida do reino contra o Império foi formar uma linha de lanças e se preparar para receber uma investida. Como o inimigo estava disposto a recuar, não havia necessidade de incursões arriscadas. Creio que eles vão ficar assim. Parece que estão esperando o nosso movimento. As declarações finais já foram feitas, então devem se juntar à batalha em breve. Capitão Guerreiro, digo, Gazef Dono, você tem alguma ideia de por que o Império está esperando? Meia hora atrás, representantes de ambos os exércitos iniciaram negociações na área central entre eles. Claro, isso foi simplesmente uma declaração de condições inaceitáveis de ambos os lados. Honestamente, aquilo estava mais para uma peça de teatro do que regras de arbitragem. Seu verdadeiro objetivo era mostrar que cada lado era compassivo e disposto a evitar guerra até o último momento. Claro, as negociações não teriam sucesso, e isso seria o sinal para os combates começarem. Se seguissem o exemplo dos anos anteriores, o exército imperial deveria ter começado a se mover imediatamente. No entanto, esse não foi o caso. Eles permaneceram completamente estacionários. Eu não sei. Você tem alguma ideia? Até parece. Não estou familiarizado com assuntos militares. Eu geralmente deixo meus subordinados lidarem com isso. De alguma forma, a sugestão de que até o sábio Marquês não sabe nada sobre nosso inimigo parece uma mentira. Mentira é. Eu não esperava que você fosse tão direto, Gazef Dono. Eu por acaso o ofendi? Peço desculpas se o fiz. Não, eu não me importo. Você está bem mais amigável agora do que naquela época, mesmo assim. Gazef franziu a testa, sentindo as farpas naquelas palavras. Não é para tanto. O fato é que eu não sou nenhum general. Não tenho por que mentir sobre isso. Acontece que um dos meus subordinados é um bom líder de homens, então eu deixei as questões militares a cargo dele. Por acaso esse subordinado seria um dos ex-aventureiros que trabalham para o Senhor? Aqueles que ficaram famosos durante a perturbação demoníaca na capital? Não. Esses estão ali. Raven apontou para um grupo de 5 homens reunidos. Embora todos já estivessem por volta da meia-idade e sua força não fosse mais o que costumava ser, eles ainda tinham sido aventureiros orichalcum quando estavam no auge. E havia algo na maneira como se portavam que fazia com que Gazef sentia que não podia subestimá-los. Eles são meus guarda-costas. Com homens como esses protegendo o Senhor Marquês Raven, tenho certeza de que não terá problemas em retornar com segurança para a capital real. Bem, desde que não enfrente aquele grande usuário de magia. Sim, eu quase me esqueci. Quem é seu estrategista? Creio que você não o conheça, já que ele é um plebeu que vive em meu domínio. Quando uma horda de goblins atacou o vilarejo dele, ele os derrotou com um grupo de aldeões com metade do seu tamanho. Foi por isso que eu ouvi falar dele. Desde então, confiei-lhe o comando das tropas de minha casa e várias outras tarefas. A grande surpresa é que ele nunca perdeu uma batalha. Eu também dei a ele uma posição de alto escalão como meu ajudante. Eu gostaria de conhecer esse comandante que o senhor tanto elogia, Marquês Raven. Se ele é realmente tudo isso que diz ser, não seria uma má ideia dar a ele o comando das forças armadas do reino. Se colocarmos ele no comando e se as forças do reino marcharem como uma, tenho certeza de que poderíamos ser capazes de travar uma batalha que faria nossos vizinhos se sentarem e dizerem: o exército do reino Rei Stasi realmente não deve ser subestimado. Gazef trocou um olhar com o Marquês
Raven, e então suspirou e sorriu cansado. Os nobres nunca permitiriam que um plebeu se elevasse tanto. Infelizmente, isso não passa de uma fantasia. Concordo. É impossível fazer isso com essa divisão entre as facções. O Império organizou suas legiões nomeando um general para cada uma, abaixo dos quais serviam os comandantes de divisão, os comandantes de brigada e outros oficiais, todos em estrita regimentação. Em contraste, os exércitos do reino eram compostos das tropas e camponeses que cada um dos nobres do reino poderia reunir. O rei era o comandante geral, mas cada anfitrião agia como queria ou como sua facção julgava conveniente. Em outras palavras, havia um monte de desajustados. Embora Gazef tivesse o título de capitão guerreiro, no final ele era apenas o comandante do bando guerreiro que era diretamente leal ao rei e não tinha nenhuma autoridade para dar ordens aos nobres. Embora fosse possível que o rei desse ordens aos nobres para que escutassem Gazef, os nobres sempre o desdenhariam por sua origem plebeia, e isso semearia as sementes de futuros ressentimentos. O rei estava ciente disso e ordenou que Gazef não fizesse tal coisa. Os dois consideraram seus lugares no reino e suspiraram pesadamente, e então trocaram olhares mais uma vez e riram. Essa conversa deveria ter sido feita em outro lugar, não na véspera de golpes de espadas e derramamento de sangue. Mesmo se voltarmos vivos, ainda haverá um campo de batalha nos esperando por lá. Não é isso que é ser um nobre? Depois que isso tudo acabar, vou pedir ao rei para te elevar à nobreza. É bem irritante alguém que se intitula de a espada do rei não se envolver com a sociedade nobre tão avidamente quanto deveria. Embora Raven parecesse estar brincando, Gazef percebeu pela luz em seus olhos que sua raiva era sincera. Quando alguém habilidoso em esconder seus sentimentos revelava a si mesmo, isso seria um motivo de celebração. No entanto, era uma questão diferente se não fosse uma emoção positiva. Gazef então rapidamente tentou mudar de assunto. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Por que não trazemos aquele seu estrategista e ouvimos a opinião dele? Apesar de que seria difícil ele chegar aqui no momento. Sim, eu confiei a ele a base do meu acampamento. Eu não ouso movê-lo desnecessariamente enquanto não soubermos o que o Império está fazendo. Embora os nobres se comprometessem a trabalhar juntos para o bem do reino, no final os domínios de Raven ainda eram sua maior prioridade, então era natural que ele recusasse. É a mesma coisa de sempre, mas não gosto dessa tensão no ar. Embora eu não deseje um ataque do Império, seria melhor se eles atacassem de uma vez. Vai nos poupar dessa ansiedade de esperar. Gazef podia sentir o desconforto do exército do reino. Enquanto tentava ver de onde vinha, ele franziu as sobrancelhas. Mas pensando bem, isso pode ser uma estratégia do Império para nos deixar ansiosos antes que eles façam seja lá o que planejam. É difícil coordenar e controlar tantos soldados, por isso mesmo o menor recuo em qualquer unidade pode ser ampliado em um grande distúrbio. Um grupo grande é difícil de atacar, mas assim que os indivíduos saírem do bando e começarem a fugir, eles serão facilmente caçados e destruídos. É o mesmo princípio que os animais usam para caçar. O Marquês Raven, surpreso, seguiu a linha de visão de Gazef para as tropas de aparência preocupada no flanco esquerdo, e então a compreensão apareceu em seu rosto. Veja só, parece que estão trazendo as tropas da retaguarda para a linha de frente. Se for apenas para reorganizar, não precisamos nos preocupar. Aquela bandeira ali é do Marquês Bullock. Parece que o comandante da ala esquerda está se movendo para frente. O reino colocou a facção nobre em ambas as alas, enquanto as da facção real estavam concentradas no meio. O rei Ramposa III era o comandante-geral da coluna central, enquanto o Marquês Bullock comandava a ala esquerda. Mover um comandante para a ponta da formação é algo bem estranho. Você consegue ver, Gazef Tono? O Marquês está movendo suas tropas de elite que são diretamente leais a ele. Seu plano é se destacar em combate contra os poderosos cavaleiros imperiais. Ele quer deixar uma boa impressão. Dessa forma, fará uma reputação para si mesmo como o detentor da unidade mais forte do reino. Raven lançou um olhar desafiador para Gazef. Ele parecia estar dizendo: vai deixar alguém ganhar mais glória do que o seu amado bando guerreiro? Mas Gazef não mordeu a isca. O dever do bando guerreiro é proteger o rei. Não vamos nos mover sem o comando de Nossa Majestade, mesmo que o Império faça uma investida. Não há dever maior para nós do que garantir o retorno seguro do rei à capital. Gazef então bateu na espada em sua cintura. Ainda assim, é possível que eu possa me infiltrar sozinho para neutralizar o ataque do inimigo. Esse é um dos 4 tesouros do reino, a Razor Edge.
Entendo. O Marquês Raven recuou e estudou Gazef da cabeça aos pés. Ele estava usando as manoplas da vitalidade, itens que negavam fadiga, o amuleto da imortalidade que permitia que ele regenerasse suas feridas, a armadura guardiã, trabalhada do metal mais duro conhecido pelo homem, adamantina, e encantada com magia que defletia golpes letais. E, finalmente, a Razor Edge, uma espada mágica trabalhada para ter um corte absoluto que podia cortar através de armaduras encantadas como faca quente através da manteiga. Quando você está totalmente equipado com esses tesouros, você se torna o maior tesouro do reino. Eu ouvi uma vez que o reino, na verdade, tinha 5 tesouros, mas realmente parece que eles acabaram de se reunir novamente. Gazef corou ao ser comparado com um tesouro nacional, embora ele soubesse que era apenas uma lisonja. Pare com isso, Marquês Raven. O rei é muito mais valioso do que eu. Sua Majestade sabia das consequências de confiar essas coisas a um plebeu como eu, mas ainda o fez sem hesitar. Essa é uma opinião razoável de se ter, e eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Houve certa vez em que eu pensei que era tolice anunciar que eles entregariam um plebeu, pois isso só faria com que mais pessoas deixassem a facção real. Mas vendo de perto no campo de batalha, não posso deixar de pensar que foi uma jogada magistral, considerando o egocentrismo disso tudo. Eu só espero que eu esteja à altura de suas expectativas. Gazef olhou para as fileiras densas de cavaleiros imperiais diante dele. Ele não achava que houvessem adversários fortes no Império além do tríade Fluder Paradine. E agora que ele estava equipado assim, ele ousava carregar a fraca esperança de que pudesse até derrotar Fluder. Por outro lado, ele não sentia que tinha chance alguma de derrotar Aizongon. Ele não conseguia nem imaginar a possibilidade disso. Não importava o quanto ele tentasse pensar positivo e considerar como as coisas poderiam ir a seu favor, o único pensamento que lhe vinha à mente era que ele seria instantaneamente destruído por alguma magia misteriosa. Há alguma coisa errada? Não, nada. Ele sabia que era o maior guerreiro do reino. Permitir-se parecer fraco só diminuiria o moral do exército. Não é nada. Quero dizer, sinto pena do príncipe bárbaro. Pena? É por causa daquilo? Então você pensou que... entendo. Como assim? Digo, não vá me dizer que você pensa que o rei despachou o príncipe para o vilarejo Carne para o impedir de se destacar aqui. E não foi por isso? Raven sorriu timidamente. Não, longe disso. Na verdade, sinto que Sua Majestade confia muito em seus dizeres, Gazef Dono. Raven decidiu se explicar quando viu que Gazef parecia não entender nada. Bem, dado que o Capitão Guerreiro, o homem que o rei mais confia, está extremamente cauteloso contra o oponente chamado Aizongon, era de se esperar que o rei estivesse com a guarda alta contra ele também. O rei não quer arriscar seu amado filho em batalha com um fator desconhecido como esse, então o enviou para um lugar mais seguro, que ao mesmo tempo permite que ele faça alguma boa façanha por lá. Mas para ser honesto, o velho eu ficaria chateado com a maneira que o rei parece só se preocupar com seu próprio filho, enquanto os outros são obrigados a enviarem os seus filhos para o campo de batalha. Raven então sorriu de uma maneira paternal. Claro, agora eu entendo bem por que ele fez uma coisa dessas. Eu teria feito o mesmo para garantir o bem-estar do meu filho. Realmente, Marquês Raven, por ser um pai, o senhor parece entender bem. Raven sorriu, e Gazef achou que esse sorriso era bem diferente do sorriso normal do Marquês Raven, o que em si já era um pensamento bastante rude, mas o sorriso de agora era realmente gentil, alegre e orgulhoso. Ser pai fez isso comigo. Eu prometi ao meu filho que depois desta batalha eu iria brincar com ele o quanto lhe quisesse, como qualquer pai normal faria. Enfim, vamos deixar isso de lado. Embora parece que o príncipe bárbaro não entende muito bem o ponto de vista do rei. É triste quando um pai não consegue transmitir seus sentimentos a seu filho. Gazef se angustiou sobre como deveria responder. Era difícil para ele colocar-se nessa mentalidade, já que ele não tinha nenhum filho. Sim. A propósito, é possível que eles possam lançar um ataque furtivo a Erantel com uma força separada? Isso seria algo bem detestável, mas eles poderiam fazer qualquer coisa para ganhar. Gazef pensou que sua tentativa de mudar de tópico foi incrivelmente forçada, mas para sua surpresa, Raven simplesmente seguiu seu raciocínio. Não é fácil atacar Erantel. Ela é defendida por 3 camadas de muralhas. Mesmo que as 2 legiões restantes do Império se mobilizassem totalmente, seria uma tarefa difícil para eles. Meu estrategista
estrategista também diz que o inimigo não faria uma coisa dessas. Sério? E se eles tivessem feras voadoras ou algum tipo de legião secreta? Nem mesmo assim. Até onde sei, é muito difícil assumir o controle de uma cidade com um pequeno número de homens. Por falar nisso, Gazef Dono, já ouviu falar das condições necessárias para dominar completamente Erantel? Gazef negou com a cabeça. Seria necessário enfrentar o reino em uma batalha aberta e obter uma vitória esmagadora. Se os agressores mal conseguirem triunfar, governar a população conquistada será extremamente difícil. Os cidadãos não respondem bem a invasores e definitivamente haverá grupos em existência. Então, mesmo que o Império use um grupo separado para atacar Erantel, desde que nossos soldados não sejam totalmente inutilizados, eles imediatamente tomarão a cidade de volta. Diante disso tudo, o Império precisa de uma vitória completa. Só assim para os cidadãos ficarem assustados ao ponto de não conseguirem nem pensar em resistir ou mobilizar tropas. O importante era que o Império tinha que vencer aqui. Além disso, eles teriam que alcançar uma vitória tão completa e absoluta que nenhuma das nações vizinhas, em particular o reino, pudesse mobilizar imediatamente suas tropas. A vitória deveria ser tão impactante que forçaria o reino a pensar 2 vezes antes de tentar qualquer coisa. De repente, Gazef teve a sensação de que havia juntado todas as peças do quebra-cabeça. No entanto, a imagem que elas formavam ainda estava além de sua compreensão. Um sentimento vagamente desagradável começou a atormentar Gazef. O que há de errado, Gazef Dono? Não é nada. Gazef queria contar a Raven sobre as peças soltas do quebra-cabeça que ele conseguiu montar em sua mente. Ele acreditava que Raven, com seu intelecto superior, poderia ter percepções que ele não podia. No entanto, naquele momento, o olho do Marquês voltou para a formação imperial. Olha, Gazef Dono, parece que finalmente estão se movendo. O exército imperial se dividiu em 2 para fazer um caminho. Enquanto Gazef se perguntava se planejavam atacar as alas esquerda e direita do exército do reino, ele viu uma bandeira estranha ser alçada no ar. Era uma bandeira que Gazef nunca tinha visto antes, adornada com um bizarro brasão que não pertencia nem ao reino nem ao império. O grupo se aproximando da bandeira avançava lentamente e todos ficaram de olhos fixos na comitiva. E então, o coração de Gazef gelou de terror. Raven, que estava ao lado dele, viu a mesma coisa e engoliu em seco. Sabendo que ele não estava sozinho em seus sentimentos, o amargor tomou conta de sua boca e seu coração bateu descompassadamente. Era um exército bizarro. O que apareceu foi um grupo com cerca de 500 soldados montados. Parecia inteiramente insignificante comparado aos 2 exércitos de frente um para o outro. Todavia, essas tropas eram altamente anormais. Pareciam irradiar um ar opressivo que ele podia sentir mesmo de longe. Isso despertou as memórias de Gazef de seu tempo no vilarejo Carne. Havia um monstro em forma de cavaleiro naquela época que Ainz disse ter criado. Havia aproximadamente 200 deles agora, guerreiros portando escudos enormes e trajando armaduras com espinhos. Os outros eram soldados não humanos, mas usavam armaduras de couro e estavam armados com machados, lanças, balestras e armas similares. Se os primeiros fossem cavaleiros, então os últimos poderiam ser chamados de guerreiros, mas o que quer que fossem, definitivamente não eram humanos, eram monstros em cada parte de seu ser. E esses monstros cavalgavam em cima de outros monstros. Tais criaturas eram feras feitas de ossos, com névoa bruxuleante no lugar de sua carne e sangue. O nevoeiro quase que emitia luz própria, como um miasma amarelo purulento esverdeado. Arrepios então brotaram por todo o seu corpo. Isso é problema. E dos grandes? Foi uma declaração vaga, mas Gazef simplesmente não tinha palavras para descrever a situação mais claramente do que isso. Então o Império incorporou monstros às suas fileiras, é o que parece. Isso é bastante surpreendente, realmente me dá arrepios. Não é isso, Marquês Raven. O que o senhor está sentindo agora, o que enche o seu corpo com arrepios, não é isso. E então o que seria? Vendo que Raven estava completamente perplexo, Gazef respondeu secamente. É o medo da morte. Aquilo desencadeou o seu instinto básico de sobrevivência. Tirando seus olhos do visivelmente abalado Raven, Gazef olhou para o exército imperial. Os cavalos estão inquietos. Até os cavalos de guerra que foram treinados para batalhar estão tão assustados que não conseguem se acalmar.
O que seria isso? Uma divisão secreta do Império? Impossível. Esses monstros não são coisas que os humanos podem controlar ou usar. Gazef não sabia nada sobre a verdadeira identidade desses monstros, mas o seu instinto de guerreiro lhe forneceu informações suficientes para que ele falasse conclusivamente. Eu não tenho dúvidas. Essa é a cavalaria de Isengolm. Aquilo ali, então, é o exército do usuário de magia que você teme? Marquês Raven, por favor, reúna os ex-aventureiros imediatamente. Pergunte-lhes qual é a nossa melhor jogada aqui. Eles lutaram contra muitos monstros no passado e sobreviveram. Por favor, peça que compartilhem sua sabedoria conosco. Eu entendo. O Marquês provavelmente estava tentando responder que entendia, mas os seus guarda-costas foram mais rápidos que isso e já haviam se movido para protegê-lo. No entanto, isso só era esperado. Eles sentiram o poder dessa ameaça antes mesmo de Gazef. Marquês Raven. Os ex-aventureiros Orichalcum esporaram seus cavalos. Você viu aquilo? Sentiu aquilo também? E na vanguarda dos aventureiros estava seu líder, o paladino do Deus do Fogo, Boris Akelson. Dentro de sua voz havia uma emoção de medo que ele simplesmente não podia esconder. Raven ficou sem saber o que falar e Gazef entendia o motivo. Havia uma nota de susto na voz de um ex-aventureiro Orichalcum, mesmo em um lugar defendido por um exército tão vasto. Gazef sentiu que não era a hora para etiqueta e perguntou sem nenhuma reserva. Desembucha, o que é aquilo? Dispense as introduções, só quero que diga tudo o que sabe. Boris apertou o símbolo sagrado que pendia ao redor de seu pescoço. Foi um gesto de proteção. Não temos certeza, mas acreditamos que as criaturas que eles montam são monstros conhecidos como devoradores de almas. As lendas dizem que eles são mortos-vivos famintos que se alimentam das almas dos vivos. Segundo as lendas, eles aparecem uma vez no meio do continente e uma cidade no país dos Homens-Fera. E quantas vítimas fizeram? As palavras que Boris falou soaram como anormalmente silenciosas. 100.000 vítimas. A respiração ficou presa na garganta de Gazef. Dizem que foram 3 devoradores de almas que apareceram e destruíram a cidade. 95% da população, mais de 100.000 habitantes, morreram como resultado. Por causa disso, a cidade foi abandonada e a nomearam de Cidade Silenciosa. Um pesado silêncio caiu sobre o grupo. E tem 500 deles ali? Ninguém conseguiu reunir forças para responder Raven. Gazef forçou suas palavras para quebrar o silêncio. Como eu disse antes, acho difícil acreditar que o Império tenha poder para subjugar monstros desse nível. Mesmo aquele poderoso usuário de magia Fluder Paradigm não deve ser capaz de fazer isso. Nesse caso... Ele não precisou terminar a frase. O Marquês Raven já havia entendido. Esse é o poder de Isengolm? Então quem são as criaturas montadas nas costas desses monstros? Aqueles... Os aventureiros olhavam nervosamente uns para os outros. Não sabemos. A única coisa que temos certeza é de que devem ser muito perigosos. Digo, eu peço desculpas, não deveria usar termos tão vagos como perigoso, mas não consigo pensar em outras palavras para descrever aquilo. Então o que acha que devemos fazer, Gazef Dono? Em resposta à pergunta de Raven, Gazef respondeu da maneira mais concisa e clara que conseguia. Bater em retirada. Eles já sabiam que o inimigo havia preparado uma força incrível. Com isso em mente, o que mais eles poderiam fazer a não ser fugir? Devo aconselhar o rei a pedir uma Gazef tentou, mas não conseguiu terminar a frase. Isso porque um usuário de magia mascarado apareceu à frente do exército inimigo. À sua direita estava um ser encapuzado de baixa estatura e à sua esquerda estava um dos 4 cavaleiros imperiais. Mesmo a essa distância, Gazef não poderia ter confundido aquele homem com mais ninguém no mundo. Gaun Dono. Aquele é o poderoso usuário de magia Isengolm? Foi ele que conjurou os devoradores de almas? Aquele cara? Marquês Raven, nós... Esse guerreiro destemido de incontáveis batalhas engoliu em seco e continuou em voz baixa. Por que estamos aqui, então? Ainz acenou com um braço. Em resposta, um círculo mágico surgiu com cerca de 10 metros de raio e formato de cúpula. Estava centrado nele. As pessoas à esquerda e à direita foram englobadas pela magia, mas pareciam estar bem. Parecia que o círculo mágico não prejudicava seus aliados. Essa visão fantástica atraiu a atenção de todos, mesmo sabendo que era uma situação de emergência. O círculo mágico brilhava com um brilho branco azulado e símbolos translúcidos apareceram em toda sua extensão e largura. Esses sigilos mudaram com velocidade caleidoscópica, alternando entre runas e letras que ninguém jamais havia visto antes. As tropas do reino ofegaram de surpresa. Não havia medo ou tensão em suas vozes. Era como se todos estivessem assistindo a um belo espetáculo.
círculo. No entanto, aqueles com instintos mais aguçados começaram a olhar em torno de si em óbvio desconforto. Retornarei para minha unidade. Não há mais tempo a perder. O poder de Ainzongon é imensurável. Batalhar com ele foi um erro desde o início. O que precisamos fazer agora é minimizar o número de vítimas e, ao mesmo tempo, voltar para Erantel o mais rápido que pudermos. Kazef Dono, por favor, proteja Sua Majestade. Depois disso, retire-se sem nenhuma demora. A calma a qual Raven havia conseguido se agarrar até recentemente não era mais vista em lugar algum. Sim, embora eu não confie tanto em minhas habilidades, definitivamente vou proteger Sua Majestade. E não devemos recuar em fileiras, mas sim... Claro, vamos nos retirar o mais rápido possível. Não, nós vamos fugir como se fôssemos coelhos. Te desejo boa sorte, Marquês Raven. Igualmente, Kazef Dono. O maior intelecto do reino junto com o maior guerreiro do reino entraram em ação. No entanto, já era tarde demais. Então é isso. Acho que não tem ninguém. Ainz pensou depois de implantar seu círculo mágico. Definitivamente não tem jogadores de Yggdrasil no reino. A magia de nível super de Yggdrasil era incrivelmente poderosa. Por causa disso, durante uma batalha em larga escala, acertar quem pudesse conjurar magias de nível super seria o básico do básico. Podia-se dificultar os oponentes de várias maneiras. Por exemplo, ataques de teletransporte, bombardeio com carpetes mágicos e tiros de precisão a longa distância. Havia inúmeros métodos para se atingir esse objetivo. No entanto, nenhum ataque como esse veio na direção de Ainz. Por sua vez, isso provou que não havia jogadores de Yggdrasil presentes. Sob a máscara, Ainz sorriu, um fato que não foi visto por ninguém. Claro, seu rosto esquelético também não conseguia formar um sorriso, mesmo se ele não estivesse usando a máscara. Seu sorriso amargo, atado com leves traços de alegria, destacou os sentimentos no coração de Ainz. Então eu não preciso servir como isca? Sua alegria veio do fato de que ele não havia encontrado nenhum jogador de Yggdrasil. Ainz não poderia ser considerado como o melhor entre os jogadores de Yggdrasil. Haviam muitos outros que eram melhores do que ele. Suas chances de sobrevivência contra jogadores mais fortes não seriam boas. Quando ele ainda jogava, a força de Ainz se originava de seu conhecimento. Embora ele frequentemente ganhasse em combates de jogador contra jogador, essas foram vitórias consecutivas que vinham depois dele perder a primeira rodada de uma partida. Ainz era surpreendentemente habilidoso em usar as informações que reunira. Por outro lado, suas chances de derrota também eram muito altas se ele lutasse contra um adversário que não conhecesse. Ainz estava plenamente ciente de suas habilidades e estava profundamente grato por não ter encontrado nenhum inimigo poderoso sobre o qual ele não sabia nada. Mas ao mesmo tempo, ele também sentiu uma ponta de arrependimento. Ele lamentou o fato de não poder encontrar quem fez lavagem cerebral em Shalltear entre seus inimigos, pois os dito cujos certamente possuíam um item de classe mundial. O ódio espesso e nauseante reuniu-se no fundo de seu coração. Embora suas emoções fortes fossem suprimidas, as mais fracas ainda persistiam dentro dele. Ainz abriu sua mão e dentro dela havia uma ampulheta em miniatura. Se ele usasse um item de dinheiro, poderia lançar imediatamente uma magia de nível super. A razão pela qual ele não fez isso foi porque ele estava servindo como isca para verificar a existência de quaisquer possíveis jogadores de Yggdrasil. No entanto, se não houvesse nenhum, não haveria necessidade de apressar o longo tempo de lançamento da magia. Ter que permanecer imóvel no meio de um círculo mágico não era nada legal. Durante a batalha com Shalltear, ele não teve esse luxo. Contra os Homens Lagarto, ele também não usou nenhuma magia de ataque. E então... estou bem ansioso para saber como será. Vai ser divertido. O que exatamente uma magia ofensiva de nível super faria contra os exércitos do reino? Embora não tenha sido particularmente forte em Yggdrasil, que efeitos essa magia teria nesse mundo? De repente, Ainz franziu suas sobrancelhas inexistentes. Muitas pessoas estavam prestes a morrer, mas ele não sentia nenhuma pena delas, e isso até o assustava um pouco. Ele nem mesmo sentia que isso era cruel. Era como alguém pisoteando formigas. Na verdade, no fundo, ele não sentia absolutamente nada. Havia apenas o desejo de ver os resultados de suas ações. E claro, os benefícios que ele colheria para si mesmo e para a grande tumba de Nazarick. Ainz cerrou o punho. As partículas de areia que vazaram da ampulheta quebrada moviam-se contra o vento e fluíam para o círculo mágico que rodeava Ainz. E então, a magia de nível super foi ativada instantaneamente.
Sejam tributos para a Mãe Negra, Yashub-Nigurath. Um vórtice sombrio soprou, passando pelo exército do reino que acabara de mudar sua formação. Na verdade, não houveram ventos soprando, não de uma forma física, nem mesmo as ervas daninhas espalhadas nas planícies ou nos cabelos dos soldados do reino se mexeram. Havia 70.000 homens na ala esquerda do exército do reino, e cada um deles pereceu em um instante.